Graça e paz. Hoje é o 15º dia da nossa consagração de 21 dias com jejum e oração. E eu quero deixar uma reflexão para você no dia de hoje. O tema da nossa reflexão de hoje é: como está a sua fé? E o texto que nós utilizaremos como base para a nossa meditação de hoje se encontra em Mateus, no capítulo 14, do versículo 29 ao versículo 31, que diz: Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Como está a sua fé? Como está a sua fé? Esse é o tema da mensagem de hoje. Eu pergunto para você, como está a sua fé? Como está a sua fé nesse período de consagração de 21 dias? Hoje é o 15º dia, e como está a sua fé? Eu creio que muitas pessoas estão sendo abençoadas, porque têm orado, têm buscado, têm clamado, Deus tem ministrado aos corações, mas pela experiência que eu já tive em relação a outras consagrações coletivas que já vivenciei, eu sei também que existem pessoas que desanimam, que param, que desistem muitas vezes, começa parando de ler, parando de ouvir o que Deus está falando, depois para de orar naquele horário, de repente já não está mais fazendo aquilo que falou que faria em relação ao jejum. Eu sei que infelizmente essas coisas acontecem, mas eu quero perguntar para você: como está a sua fé? Porque um dos pedidos que nós colocamos para que fosse feita a oração diária, o pedido também era relacionado ao que nós queríamos em relação a nós mesmos, né? Ou seja, algo particular nosso. Então, cada um também tem orado por um pedido particular. Alguns pedem por porta de emprego, tem pessoas que estão pedindo por saúde, outros estão pedindo por relacionamento, seja um relacionamento de marido e mulher, seja um relacionamento entre pais e filhos, seja um relacionamento entre amigos. Alguns também estão pedindo por uma outra pessoa, né, para que Deus abençoe uma outra pessoa, seja um parente, seja um amigo. Muitas são as pessoas que fazem pedidos assim, que pedem muitas vezes também por terceiros. Mas eu pergunto para você, como está a sua fé? Você continua crendo que Deus pode ou vai operar sobre a sua causa? Ou você tem desanimado, ou até mesmo desistido? Bom, isso me faz lembrar sobre a vida de Pedro, que é justamente o texto que nós acabamos de ler, acabamos de ver aqui. Essa passagem ela aconteceu logo após a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus despede os seus discípulos, fala para eles atravessarem para o outro lado, coloca eles no barco, e ele fica lá com a multidão, e quando chega um determinado momento, a multidão vai embora e Jesus Cristo sobe ao monte para orar, e começa a orar. E a tardezinha cai, Jesus Cristo continua ali orando, e diz que lá por volta da 4ª vigília, ou seja, por volta das entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus Cristo vai em direção aos seus discípulos, que ainda está ali no mar, atravessando. E Jesus Cristo vai ao encontro deles sobre as águas. Então, aqueles discípulos talvez ficaram um pouco atemorizados com aquilo que viram, ficaram um pouco assustados com aquela situação, né? Mas Pedro fala para ele: se é o Senhor, então mande-me ir até ao Senhor, mande-me ir até você. E Jesus Cristo então responde com esse texto, ele fala: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Bom, um discípulo, um seguidor de alguém, busca ser igual ao seu mestre, busca ser igual àquele a qual ele tem seguido.
E não é diferente aqui com Pedro. Aliás, Jesus, ele sempre quis isso, que seus discípulos fossem iguais a ele, tivessem os mesmos princípios morais, tivessem também a mesma intenção de fazer as mesmas obras. Então, é natural que Pedro aqui tivesse essa intenção, né, de ser igual a Jesus, de fazer as coisas igual a Jesus. E quando ele vê Jesus Cristo andando sobre as águas, é natural que ele vire para Jesus e fale: Senhor, deixa eu ir aí então com o Senhor, deixa eu também andar sobre as águas. Deixa eu andar sobre as águas. Jesus fala: então pode vir, Pedro. Mas o que nós vemos aqui no texto é que Pedro, em determinado momento, ele afunda, grita por socorro. Jesus Cristo imediatamente estende a mão, o ajuda, mas repreende Pedro, falando que homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu fico impressionado com vocês, fico assim, Jesus, né? Como pode? Eu só vi duas pessoas, né? Na verdade, eu só ouvi falar de duas pessoas que andaram sobre as águas. Uma foi Jesus e a outra foi Pedro. Como pode, então, Jesus Cristo virar para Pedro e falar que ele tinha pouca fé? Se ele tem pouca fé, eu fico preocupado comigo, né? Preocupado não só comigo, mas com os irmãos que convivem conosco, com as pessoas que eu conheço que são cristãs. Gera preocupação. Mas Jesus Cristo falou para ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Puxa vida, é pesado isso. Mas por que será que Pedro duvidou? O que levou Pedro a duvidar? Será que nós podemos aprender alguma coisa com essa situação que aconteceu com Pedro? Será que tem alguma lição que podemos tirar para as nossas vidas? Vamos ver hoje, então, por que Pedro duvidou. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, de por que Pedro duvidou, está aqui no versículo 8, quando diz: mas quando reparou no vento, ficou com medo. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Ou seja, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que Pedro duvidou porque ele confiou nos seus sentidos. Pedro confiou nos seus sentidos. O que significa isso? Significa que Pedro, diante daquele desafio de fé, Pedro confiou naquilo que ele estava vendo, naquilo que ele estava sentindo. Pedro preferiu levar em consideração o vento, o balanço talvez da água, porque se bate o vento, ele agita a água. Então Pedro era pescador, era um homem experiente nessas coisas. Então, ao sentir o vento, ele começa então a dar mais atenção aos seus sentidos do que na fé, né, do que confiar naquilo que Jesus Cristo falou para ele que ele poderia ir. Se Jesus Cristo falou que ele poderia ir, então ele deveria ir. Ele deveria confiar naquilo que Jesus havia falado que ele poderia fazer. Mas Pedro preferiu confiar nos seus próprios sentidos, ele preferiu confiar naquilo que ele estava vendo, o mar agitado, ele preferiu confiar naquilo que ele estava sentindo, ou seja, o vento batendo no seu corpo, e com isso ele começa a afundar. Ele passa a não confiar mais na palavra de Jesus e passa a confiar agora nos seus sentidos. Então, a primeira lição que nós vemos aqui, porque Pedro duvidou, foi porque ele confiou nos seus sentidos, em detrimento à voz de Deus, à palavra de Deus. E um segundo ponto que nós podemos destacar aqui, do porquê que Pedro duvidou, é porque Pedro não acreditou na obra que Deus faria em sua vida, ou que Deus fez em sua vida. Não acreditou na obra em sua vida. Pastor, o que significa isso? Isso significa que nós podemos até acreditar em Jesus como Senhor, como Salvador, né? Acreditar que Ele é capaz de fazer tantas coisas, tantas maravilhas. Mas é natural encontrarmos pessoas iguais a Pedro no meio do caminho. Pessoas que acreditam que, Deus fará sim essa obra, Deus é poderoso para fazer, mas só que Deus talvez não faça comigo, na minha vida. Pedro era um desses que
Deus poderia fazer na vida de muitas pessoas, mas talvez na minha, talvez Deus não fosse capaz de fazer, talvez Deus não fizesse. Então Pedro duvidou daquilo que Deus poderia fazer na vida dele, sobre a vida dele, através da vida dele. Pedro começou ali e de repente ele falou: poxa, será que sou eu mesmo? Será que dá mesmo para eu ir? E Pedro começa a afundar. Ele teve medo diante de tantas coisas. Ele falou: comigo talvez não dê muito certo, não. Comigo não dá certo esse negócio. Com outras pessoas daria, mas comigo não deu certo, não dá certo. Então ele preferiu não acreditar na obra que Deus faria na vida dele. Deus falou: venha. Era uma obra que Jesus Cristo falou, Deus declarou que faria aquilo na vida dele. Pode vir, Pedro, venha. Mas Pedro preferiu acreditar que com ele não daria certo, que as coisas com ele seriam diferentes. Apesar de Jesus Cristo ser o Senhor dos Senhores, apesar de Jesus Cristo estar andando sobre as águas, ele acreditou que com ele as coisas talvez não aconteceriam. Pedro queria ser igual a Jesus, e Jesus queria que Pedro vivesse aquilo também que ele já viveu, né, no sentido de ser humano. Mas, porque essa era a vontade de um discípulo, ser igual a Jesus. Se quer ser igual a Jesus, quer andar também sobre a água. Mas, em um determinado momento, Pedro falou: mas comigo talvez não aconteça. Talvez não seja comigo. Talvez com outras pessoas dê certo esse negócio. Mas comigo talvez não aconteça. Então, Pedro duvidou, porque ele não acreditou na obra que aconteceria em sua própria vida. E uma terceira lição que podemos tirar aqui, que na verdade é uma conclusão de tudo isso, né, que aconteceu aí, é que Pedro não, como fala, Pedro duvidou porque a fé dele era uma fé vacilante. Pedro duvidou porque tinha uma fé vacilante. O que é uma fé vacilante, pastor? É uma fé que a pessoa até começa, ela até acredita hoje, mas amanhã não acredita mais. É uma fé que te impulsiona no primeiro momento, mas depois começa a duvidar, começa a não mais acreditar, desiste, para no meio do caminho. Pedro, ele já tinha um histórico, né? Nós vemos na história de Pedro que Pedro tem esse histórico de pessoa que começa com ímpeto, mas depois desanima, para, desiste. Nós vemos Jesus falando para Pedro: tu vai me negar. Ele fala: de jeito nenhum, de jeito nenhum. E quando Jesus Cristo está sendo ali julgado, está sendo ali, sendo preparado até para ser crucificado, Pedro vai lá e realmente nega Jesus. Ou seja, ele está lá em cima: eu vou com o Senhor, vai tudo dar certo. De repente ele está lá embaixo: não conheço esse Jesus, por causa do seu medo, por causa do, sabe, por causa da sua fé que era vacilante, começava bem, mas não conseguia continuar. E Pedro, então, ele começa bem, ele fala: então deixa eu ir com o Senhor. Ele vai, ele pisa na água, mas ele acredita que a fé dele não é uma fé contínua, não é uma fé que permanece, mas é uma fé para um primeiro momento, mas depois a fé dele não é mais suficiente para ele continuar. Então, Pedro duvidou também porque ele já tinha uma fé que era vacilante. Ele acreditava que Jesus era Senhor, Jesus podia todas as coisas, mas a fé dele ia até um determinado ponto, até um determinado momento. Quando começasse a surgir os problemas, a fé dele vacilava, a fé dele parava. Assim aconteceu aí no mar, quando bateu o vento, e assim também aconteceu depois, quando Jesus Cristo foi preso e as pessoas começaram a perguntar: mas não é você que ele caminhava com o Nazareno? Ele fala: não. Ou seja, quando os problemas batem na porta, ele desiste. Ele acha que aquilo ali não é para ele, a fé dele se vai. Eu fico imaginando a situação de Pedro, meus irmãos. Quando eu olho a vida de Pedro, chego assim a ficar um pouco assim assustado, porque Pedro passa por essa situação do mar, ele afunda, né, depois. Poxa, sabe, eu fico assim pensando, né, só de ver Jesus Cristo andando sobre as águas, eu ter pisado na água, mesmo depois de eu ter afundado, mas quando eu saísse dali, eu entenderia, eu carregaria comigo, eu estou falando de mim, eu carregaria comigo o quê? Poxa, eu estou andando com o cara, eu estou andando com o Messias. Não tem como eu duvidar desse cara. Eu estou vendo, acabei de ver ele multiplicando pães e peixes. Acabei de ver ele andando sobre as águas. E Pedro vai vendo vários e vários sinais de Jesus. Não dá para duvidar desse cara.
Mas o que nós vemos lá no final, quando Jesus Cristo é preso, ele novamente, a fé dele, sabe, não seguindo, não prosseguindo. Eu fico pensando como Pedro poderia agir, continuar vivendo dessa maneira. A partir do momento que ele teve essas experiências com Cristo, não deveria mais subir dúvidas ao coração de Pedro. É um pouco estranho isso, é um pouco complicado isso, mas nós vemos que Pedro, apesar dos percalços, apesar desses problemas que ele passou, Pedro aprendeu. E num determinado momento da vida dele, ele começou também a ir em viagens missionárias, até que chegou nos últimos momentos da vida dele, onde ele foi novamente confrontado como cristão, e ele seguiu firme com a sua fé, e foram matar ele por causa da fé dele. E ele não desistiu mais de Jesus. A fé dele já era uma fé lapidada, uma fé contínua. Ou seja, as pessoas podem ser trabalhadas, podem ser tratadas, podem ser transformadas. Mas Pedro, quando foi para ser crucificado, ele falou: não, nem me crucifica como Jesus Cristo foi crucificado, me crucifica de ponta cabeça, ou seja, de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Jesus, né, que o meu Cristo, o meu Messias, o meu Salvador morreu. Esse já era um novo Pedro, um Pedro tratado, um Pedro transformado depois que Jesus Cristo ressuscitou. E eu pergunto para você de novo, como está a sua fé? Como está a sua fé em relação a essas coisas que você tem pedido? Como está a sua fé? Como está a sua fé? Será que você tem observado, né, tem levado mais em consideração os seus sentidos? Aquilo que você tem visto acontecer ao seu redor? Ou você tem seguido firme na sua fé? Porque Jesus está perguntando hoje para você, por que duvida? Por que você duvida? E ele fala para você, venha. Assim como ele falou com Pedro, ele está falando hoje para você, venha. Mas como está a sua fé? Você vai confiar mais nos seus sentidos? Talvez a sua resposta ainda não tenha chegado. Talvez a sua bênção ainda nem apareceu na porta. E aí você começa a olhar para situações ao redor, começa a levar em consideração os seus sentidos. O que meus olhos veem é que não vai dar certo. O que eu estou sentindo é que o negócio não vai acontecer, pastor. Eu estou orando, eu estou buscando, mas esse negócio não vai acontecer. Essa porta não vai se abrir. Essa pessoa não vai mudar. O meu relacionamento não vai acontecer. Meu casamento não vai ser transformado. Como está a sua fé? Jesus está falando para você, não duvides, venha, não leve em consideração os seus sentidos, o que você está vendo, o que você está sentindo, apenas vá, confie em Jesus. E confie também na obra que Deus faz na sua vida. Não seja como Pedro nessa situação. Algumas pessoas seguem carregando esse estigma de que Deus vai fazer essa obra na vida de outro. Deus, sim, eu sei que Jesus é poderoso, que Deus é Senhor, é Salvador, mas comigo as coisas não acontecem, pastor. Ou seja, não confia na obra que vai acontecer na sua própria vida. Deus pode sim transformar você. Confie no poder de Deus sobre a sua vida, sobre o que Ele quer fazer sobre você. Ele quer transformar a sua vida, quer te fazer andar em novidade de vida. Ele quer fazer com que você experimente das bênçãos dele e do poder dele sobre você. Portanto, não fique olhando para as situações, para as circunstâncias e acredite que Deus pode operar o milagre sobre você, pode transformar você, pode usar você para abençoar mais e mais vidas. Pode te levantar de forma poderosa no ministério. Deus pode sim abrir essa porta de emprego. Deus pode sim transformar o seu filho, o seu esposo, a sua esposa. Deus sim pode sim restaurar aquele relacionamento, aquele casamento. Pode sim. E vai em nome de Jesus. Deus pode sim fazer uma grande obra na sua vida e através da sua vida. Reflita sobre isso. Receba essa bênção sobre você. Deus pode entrar com a tua cura, meu irmão e minha irmã. Deus pode entrar com a tua cura. Não fique olhando para as coisas ao redor, não fique acreditando que as coisas não podem acontecer. Exerça a sua fé. Nós temos falado sobre isso. Exercite a sua fé.
E que a sua fé seja uma fé contínua, que você não acredite apenas no início da campanha, ou que você acredite apenas nesse primeiro momento aqui, mas que você prossiga firme na sua fé, de que Deus vai entrar com providência sobre a tua causa. Em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração, deixe ela entrar e fazer morada, deixe a fé brotar em teu coração e deixe que Deus opere um milagre sobre você. Não importa se vai vir vento, não importa se vai demorar, mas mantenha-se firme na sua fé. Jesus Cristo está falando para você apenas uma coisa: venha, venha, vá, meu irmão, vá, minha irmã, não pare no meio do caminho, não desista no meio do caminho, continue. Deus quer fazer algo grande sobre você, e não permita que as coisas que acontecem ao redor influenciem sobre a sua vida. Deus tem algo preparado, especial para você. Por que você está duvidando? Como está a sua fé? Jesus Cristo diz hoje para você: venha, continue, prossiga. Vamos orar. Amém? Grandioso Deus, eu te peço, ó Pai, por aqueles que estão assistindo, ó Deus, esse vídeo, que porventura estão com a sua fé, ó Pai, estão, ó Deus, com a fé vacilante, que estão, ó Deus, temerosos, porque tudo ao redor parece não demonstrar que vai dar certo, ou porque simplesmente não conseguem acreditar que na vida deles pode acontecer algo de bom. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa hoje renovar, reanimar esse povo, Senhor. Reanimar, ó Deus, os teus servos, ó Pai. Possa fortificá-los, ó Deus. E em nome de Jesus, que eles possam experimentar e provar, ó Pai, o que o Senhor tem preparado para eles, ó Deus. Que não haja mais desistência, ó Deus, mas haja renovo. Que não haja mais medo, mas haja fé. Que a tristeza, ó Deus, por acreditar que as coisas não vão acontecer com essas pessoas, ó Deus, com elas, seja substituída pela alegria, pela esperança, ó Deus, de que o Senhor sempre cumpra, Deus, aquilo que o Senhor promete. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, opera essa tua boa obra sobre as nossas vidas, ó Pai. Lança fora o medo, lança fora o inimigo que tenta nos acusar, lança fora, ó Deus, todo e qualquer armadilha, qualquer vento contrário sobre nós, ó Pai. Que em nome de Jesus possamos prosseguir, alcançar e vencer em teu nome, Senhor. Em nome de Jesus que eu te peço, e é em nome de Jesus que eu já te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe essa última semana de campanha sobre a sua vida. Que você prossiga firme, com fé em Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você.